Vamos novamente. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Melhorou. Glória a Deus por isso. Amém? Quero cumprimentar você aí também nas redes sociais que está participando do culto. Não é assistindo não, viu, amado? Participação. É muito importante você participar. Quero te cumprimentar também com a paz do Senhor que esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mesmo sentado, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és santo, ó Deus. Te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa para pregar a Tua palavra, Senhor, que é tão séria, tão importante, ó Pai. Ó Deus, sabemos que é uma responsabilidade muito grande, ó Deus, falar da Tua palavra, mas eu quero Te louvar, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que nós somos mais do que vencedores, ó Pai, porque se o Senhor venceu o mundo, nós também vamos vencer, porque está escrito na Tua palavra, Senhor. Portanto, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e damos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus, amém. Amém? Qual que é o tema da nossa mensagem de hoje? Olha só o tema da mensagem. Preste atenção, você aí, preste atenção. Olha o tema da mensagem de hoje. O que tem bloqueado o seu chamado? Para e pensa. Pare e analisa. O que é que tem te bloqueado? O que é que tem atrapalhado? Você servir a Deus no seu chamado. Não é no meu chamado, no seu chamado. O que é que tem bloqueado o seu chamado? O Senhor pergunta nessa noite para cada um de nós que estamos aqui. Por quê? Porque todos nós temos um chamado de Deus. Ninguém foi chamado em vão, não. Deus olhou para você e te escolheu com um propósito. Você está servindo a Deus com um propósito. Você foi escolhido por Deus com um propósito. E nós não podemos sair fora do propósito de Deus. Se queremos ser abençoados, se queremos ter vida de vitória, se queremos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida, temos que viver o propósito de Deus, o nosso chamado. E o que acontece muitas vezes? Que o chamado, nós bloqueamos ele muitas vezes. Nós deixamos de exercer aquilo que Deus quer para a nossa vida, verdadeiramente. Nós deixamos de cumprir a vontade de Deus e passamos a cumprir a nossa vontade e passamos a fazer aquilo que nós achamos que está certo e não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia diz que nós estamos mortos, nós morremos, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, estamos mortos, não temos mais vontade própria, não. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. E ai daquele que pensa diferente. Ai daquele que imagina ser diferente. A minha vontade não tenho mais. Preciso entender isso. Preciso fazer a vontade de Deus. O que Deus quer de mim. Essa tem que ser a nossa oração. É um desafio que muitos não têm coragem de perguntar para Deus. Muitos não têm coragem de dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu faça, Senhor? Qual é a Tua vontade para a minha vida, Senhor? Qual é a Tua vontade para o meu lar, para a minha família, Senhor? O que Tu queres de mim? É o propósito dEle. Deus tem propósito para cada um de nós. Precisamos entender isso para sermos abençoados. Precisamos entender isso para viver o sobrenatural de Deus. Deus nos chamou, Deus nos separou, não para viver uma vida de derrota, não para viver uma vida qualquer, não, de maneira alguma. Deus nos separou, Deus nos escolheu para vivermos uma vida de vitória. Vai vir as lutas, sim. Vai vir os ventos, sim. Vai vir as dificuldades, sim. Tenha bom ânimo. O Senhor diz, tenha bom ânimo diante de tudo isso. Eu venci o mundo e nós também vamos vencer. Somos vencedores em Cristo Jesus.
Tudo podemos no Senhor, porque Ele nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Como ser abençoado no reino de Deus? O que é o reino de Deus? É a igreja, sim, lá fora. Como ser abençoado aonde você está, o lugar que você trabalha, o lugar que você frequenta, ali é o reino de Deus, porque você faz parte do reino de Deus. Como ter vida de vitória. Como desfrutar das bênçãos, dos milagres que Deus prometeu para cada um de nós. Por que muitos não são abençoados? Não têm essa percepção. Que de repente estão vivendo uma vida dentro da igreja, até dentro da igreja, bloqueando o seu chamado. E tem mais, sabemos, cada um de nós sabemos o que tem bloqueado o nosso chamado. Cada um de nós sabemos porque não estamos vivendo o propósito de Deus. Cada um sabemos o que está acontecendo na nossa vida, o porquê está acontecendo. Cada um de nós sabemos. Por quê? O Espírito Santo que habita em nós. Temos o Espírito Santo de Deus e a Bíblia diz que Ele revela. A Bíblia diz que Ele testifica. A Bíblia diz que Ele fala aos nossos corações. Precisamos estar atentos a isso. Vamos ler? Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. Observa só essa leitura da palavra de Deus nessa noite. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo é: Isaías é escolhido e consagrado. Olha aqui para o pastor. Isaías, ele é escolhido e consagrado para profeta. Ele foi consagrado, não foi por homem, não, foi por Deus. A tua eleição, a tua separação, o teu ministério, o teu chamado, não foi o homem que fez, não, foi Deus. E você não pode bloquear ele. Você não pode querer fugir dele. Não tem como isso acontecer. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O serafim estava acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória, da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Ou a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Deus, como diz a leitura da palavra do Senhor, Deus tinha propósito na vida de Isaías. Deus tinha propósito na vida dele. E algo estava bloqueando o chamado de Isaías. Deus tinha propósito na vida dele, e até então ele não estava exercendo aquilo a qual Deus o chamou. Não estava fazendo aquilo que Deus determinou. E muitas vezes fazendo, talvez, conjecturando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas não é isso que Deus queria. Deus queria que ele exercia o chamado dele.
ele era profeta do Senhor, trazendo para a igreja. Cada um de nós temos o chamado de Deus. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos o chamado de Deus. E muitas vezes estamos fora daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Estamos fora. As coisas não estão dando certo. Está fora do chamado. Não está prosperando. Está fora do chamado. Está sentindo um vazio espiritual. Está fora do chamado. Não tem prazer de estar na presença do Senhor. Está fora do chamado. Não tem alegria de vir para a igreja. Está fora do chamado. Não tem prazer de estar trabalhando na obra, fazendo as coisas do Senhor. Está fora do chamado. Deus quer que nós entendamos isso para que nós sejamos abençoados. Ele planejou. Nós somos um plano de Deus. Cada um de nós que estamos aqui somos um plano de Deus. As pessoas olhou talvez para você e não te deu valor. Às vezes as pessoas te julgavam porque fazia isso ou aquilo. Às vezes as pessoas te condenavam porque você fazia isso ou aquilo. Mas a palavra do Senhor diz que Ele olhou para você e te amou com amor eterno. E quando Deus te amou com amor eterno, no mesmo momento, Deus te chamou com um propósito. Deus não te chamou para ficar sentado no banco da igreja. Deus não te chamou para você viver uma vida cristã turística. Não. Deus quer que você tenha comprometimento com a obra do Senhor. Deus quer que você se envolva com a obra do Senhor. Deus quer que você ganhe almas para o Senhor. Deus quer que você vá além. Esse é o propósito para cada um de nós. Cada um de nós somos evangelistas do Senhor. Cada um de nós somos chamados por Deus para saquear o inferno, para ganhar almas para o Senhor. Esse é o propósito principal de Deus para a nossa vida. O que é que tem bloqueado o teu chamado? É a pergunta que Deus faz para nós nessa noite. Você é uma bênção de Deus. Deus olhou para você e viu que você era capaz, que você tinha condições de fazer. Deus olhou para você e Ele te escolheu. Não foi o homem que te escolheu, não. Foi Deus que te escolheu. E você tem lutado com Deus, você tem se gladiado com Deus, você tem batido de frente com Deus, você tem fugido de Deus que nem Jonas. O que é que tem bloqueado o teu chamado? O que é que tem impedido você de prosperar? Você sabia que quando o teu chamado está bloqueado, tudo está travado na sua vida? Quando o teu chamado está bloqueado, quando você está deixando de cumprir o propósito de Deus, nada dá certo na sua vida. Somos do Senhor. Entregamos a nossa vida para Jesus, se é que entregou. Nós somos do Senhor. Somos propriedade dEle. Não somos mais propriedade do mundo, não somos propriedade do diabo, não, somos propriedade do Senhor. Somos dele. E sendo dele, devemos obedecer ele, em nome de Jesus. Na vida do profeta Isaías, a Bíblia nos ensina que ele tinha os lábios impuros. O que é que bloqueava o chamado de Isaías? Os lábios impuros. Não relata, mas talvez ele maltratava as pessoas, talvez ele falava muito palavrão, talvez ele falava coisas que não edificam, talvez ele era fofoqueiro. A Bíblia não relata o fato. A Bíblia diz que ele era homem de lábios impuros, porque vivia no meio de pessoas impuras.
E a Bíblia diz que a má companhia corrompe os bons costumes. A má companhia bloqueia o chamado. A má companhia inflama. A má companhia tira da presença de Deus. A má companhia enfraquece o crente fervoroso. A má companhia desanima aquele que está servindo o Senhor. O que é que tem bloqueado o teu chamado? Por que você esfriou tanto? O Senhor pergunta nessa noite. Lembra-te a forma que você servia a Deus. Lembra-te a maneira que você servia a Deus. O que aconteceu? Por que você parou? Por que você desanimou? Por que você deixou Deus em segundo plano na sua vida? Indo totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que aconteceu com você? Deus pergunta nessa noite para a igreja do Senhor, a remanescente, a igreja que viveu a pandemia, a igreja que superou a pandemia. Deus pergunta para você nessa noite que está aqui: o que desanimou você? Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Observe bem no livro de Isaías, se você pegar o livro de Isaías e ler, observe bem que Isaías só começa a exercer o seu ministério profético messiânico após o capítulo 6. Antes do capítulo 6, ele luta com Deus, ele luta consigo mesmo, ele tem lutas interiores, as coisas não estão dando certo para Isaías, mas quando ele tem um encontro real com Deus, quando ele reconhece aquilo que estava bloqueando o chamado dele, quando ele reconhece aquilo que estava bloqueando o propósito que Deus tinha na sua vida, no capítulo 6 em diante, ele começa o seu ministério. Você tem um ministério. Queira você ou não, você tem um ministério. Deus te deu um ministério. Cada um de nós que estamos aqui temos um ministério. E se nós fizermos ele relaxadamente, vamos ter que prestar conta com Deus. Temos que exercer com amor e com dedicação. Aleluia. Na visão, ao ter encontro pessoal com Deus, Isaías, ele reconhece que estava perdido, porque tinha lábios impuros, e esse foi o segredo de tudo, a chave que foi virada na vida de Isaías. Percebeu que estava faltando para exercer o ministério. Deus te deu um ministério e você não está exercendo. Está faltando alguma coisa. Será que é culpa de Deus? Não. É nossa culpa. É sua culpa. Isaías percebeu isso. E após o capítulo 6, ele vira a chave e começa a exercer o seu chamado. O servo de Deus, a serva de Deus que tem chamado, não consegue viver sem. A serva de Deus, o servo de Deus que tem chamado de Deus, não adianta querer fugir de Deus, porque não vai dar certo. A serva de Deus, o servo de Deus que tem chamado de Deus, é melhor obedecer do que sofrer, é melhor obedecer rápido para ter vida de vitória. Quando você assume o chamado, as portas se abrem verdadeiramente sobre a sua vida. Deus nos pergunta nessa noite o que tem bloqueado o nosso chamado, o seu chamado. Existe sempre um vazio, uma insatisfação dentro do coração. Porque às vezes parece que as coisas não vão. Trabalha e não prospera. Sabe? Corre atrás, nada acontece.
não tem vida de vitória, não tem vida abundante que Deus prometeu na sua palavra. Será que é culpa de Deus? Não. Te garanto que não é. Te garanto que não é. Será que estamos em pecado? Será que Deus não está ouvindo as orações? Por que nós não desfrutamos do chamado de Deus na nossa vida? Voltando ao profeta Isaías, ele diz: lábios impuros em nós, o que tem atrapalhado o chamado de Deus na nossa vida? O que nos tem feito como Jonas? O que nos tem feito Jonas? Fugindo do chamado, fugindo do propósito, fugindo da separação, sabe? Não assume o que é diante de Deus. Só vamos ser, irmãos, eu estou falando isso com convicção, só vamos ser abençoados, só vamos ver o sobrenatural de Deus, só vamos ver as portas se abrirem, só vamos prosperar quando nós assumir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não adianta querer fugir, não adianta, não vai dar certo. Abraça logo aquilo que Deus quer para você. Abraça logo o teu chamado. E pode ter certeza que você terá vida de vitória. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos planos, temos projetos de vida. Mas estamos mortos. Não adianta. Essa é a característica do novo nascimento. Você morreu. O que vem para você tem que ser preparado por Deus. As suas bênçãos, as suas vitórias têm que vir de Deus. As portas abertas têm que vir de Deus. Não adianta querer meter o pé e arrebentar a porta. Não adianta se precipitar. Não adianta tomar decisões precipitadas, porque não vai dar certo. Espera em Deus. Fazemos planos, sonhamos, desejamos, mas será que é a vontade de Deus? Será que Deus quer isso para a nossa vida? Será que é o projeto de Deus para a minha família, que nem o presbítero orou aqui? Será que Deus tem planejado o meu destino da forma que eu quero, da forma que eu penso? Olha só o que diz Provérbios, um texto bastante conhecido. Provérbios, capítulo 16, versículo de 1 ao 3, olha só o que diz a palavra do Senhor. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor. Deus está falando contigo nessa noite. Confia no Senhor. O que é confiar no Senhor? É se deleitar, é descansar, é esperar com paciência, é confiar com paciência, é esperar o tempo de Deus, as coisas acontecer. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Está compreendendo, igreja querida do Senhor? Temos plano e devemos ter. Temos sonho e devemos ter. Mas será que é o que Deus quer para a nossa vida? Será que é o que Deus planejou para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso chamado? Será que os planos meus vão de encontro com o meu chamado? Será que os planos meus, os sonhos meus, vão de encontro com o meu chamado? Vai de encontro com o propósito de Deus? Tenho que avaliar, tenho que pensar. Hoje eu sou pastor, há quase 20 anos tomando conta de igreja. Quem me conheceu antes sabe o que eu fazia, aonde eu trabalhava e o que eu ganhava.
do que eu ganhava. Quando que Deus me separou para o ministério, Deus mandou eu escolher o que eu queria. E eu, no mesmo momento, com 2 filhos pequenos dentro de casa ainda, o outro já estava casado. No mesmo momento eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. Então Deus falou, deixa tudo. Eu vou cuidar de você. Deixei tudo. Larguei tudo. Entreguei tudo nas mãos do Senhor. E nem um dia me faltou o pão. Porque Ele tem cuidado de mim. Deus te pergunta nessa noite de vitória, nessa noite do sobrenatural, nessa noite em que o Espírito Santo de Deus está sobre a igreja, ministrando na sua vida, no teu coração. Deus pergunta nessa noite o que tem bloqueado o teu chamado. Se frustrou? Se decepcionou? Com Deus é impossível. É impossível, porque Ele só faz o bem. Deus não criou o mal, Deus não é o Deus do mal. Ele só faz o bem. Está decepcionado por quê? Está frustrado por quê? Está desanimado por quê? Deus tem um propósito na sua vida, na sua família. Deus tem um propósito para a sua família. E tem mais, é Deus. Tudo que você faz, não esqueça de Deus. Coloca Deus na frente de tudo. Foi Deus quem fez. Foi Deus que deu. Foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que abençoou o dia. Foi Deus que deu vitória. Foi Deus que me exaltou. Foi Deus que, que fez o sobrenatural. Não se esqueça de Deus na sua vida. Porque Ele nunca esqueceu de você. Sempre lembra-te de Deus. Tudo que tem acontecido na sua vida é Deus. É Deus. É Deus, é Deus. Tudo que vai acontecer na sua vida é Deus. Ouve a Deus. Tira toda a preocupação. Confia que o Senhor está no controle e vai fazer o melhor na sua vida. Espera o tempo de Deus, a coisa acontecer. Que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, amados do Senhor? Vamos analisar, entrando na mensagem dessa noite. Vamos analisar junto nessa noite o que tem bloqueado o nosso chamado. O que tem impedido nós termos vida de vitória. Tanto vitória espiritual, como vitória material. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Nós somos filho do dono do ouro e da prata. O que é de Deus é seu. Só não é se você não tomar posse. Só não é se você não crer. Mas se você crer, a Bíblia diz que todas as coisas é possível para aquele que crê. Ele abre porta onde não tem porta. Ele age sobrenatural. Ele move o céu e a terra para abençoar a sua vida. Porque você é de Deus. Você é dele. Você não é bastardo mais. Você não é mais bastardo. Você é filho de Deus. E Ele tem compromisso para abençoar a sua vida. Ele tem compromisso contigo. Você não pode se esquecer disso. O que tem bloqueado o chamado. Talvez seja infidelidade. Você tem sido fiel com Deus? Ou vive tentando enganar a Deus? Está perdido. É só derrota, é só miséria. Você é fiel com Deus? Ou vive dando ouvido às picuinhas, a coisinhas que estão dizendo aí fora? Quer ter vida de vitória, é ser fiel com Deus. Em todas as áreas da sua vida.
Seja fiel lá fora com o ímpio. Compra e paga suas contas. Seja fiel e Deus vai te abençoar. Seja fiel na igreja. Seja fiel no trabalho da igreja. Seja fiel com o pastor da igreja. Seja fiel com a tua esposa, com o teu esposo. E Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Está escrito na palavra. A Bíblia diz que se você honrar Deus com a sua fidelidade, Ele vai te honrar. E tem mais, aonde você colocar sua mão, Ele vai abençoar, você vai prosperar, você não vai viver vida de derrota, não, porque Ele diz que se Ele vencer o mundo, você também vai vencer. Precisa crer nisso para tomar posse. Não adianta ficar falando as coisas aleatoriamente, tem que crer. Servir a Deus é fé. É crer pela fé que as coisas vão acontecer. É tomar posse da palavra pela fé. Quando você toma posse da palavra pela fé, Deus abre porta aonde não tem porta para abençoar a sua vida. A Bíblia diz que Ele tira do ímpio lá fora para te dar. Ele é o Deus fiel, o Deus verdadeiro. Ele te exalta aonde você trabalha. Ele te exalta onde você está. Se você for fiel com Deus, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Seja fiel com os teus impostos, pague os impostos em dia, paga as tuas contas em dia, seja fiel lá fora, dá bom testemunho lá fora, porque não adianta querer ser fiel na igreja e lá fora você não é fiel, não tem vida de vitória. Seja fiel que Deus vai te abençoar. Seja fiel que Ele vai mover o céu e a terra, porque está escrito na palavra, e tudo que está escrito na palavra é verdade. Amém, igreja do Senhor? Precisamos entender isso. O que é que tem bloqueado o nosso chamado? A infidelidade, a insubmissão. Seja submisso. Segredo da vitória. Seja submisso às hierarquias, principalmente espiritual. Seja submisso. Seja aquilo que Deus mandou você ser. Não queira ser além, que não vai dar certo. Só vai sofrer, só vai padecer. Seja submisso, seja obediente, porque isso não vai bloquear o teu chamado. A desobediência bloqueia o chamado, a insubmissão bloqueia o chamado. Fala a verdade, não minta. Não minta para vender, não minta porque o patrão mandou mentir, não minta para tua esposa, não minta para o teu esposo, sabe por quê? Porque o pai da mentira é o diabo e você não pode fazer a vontade do diabo mentindo. Seja honesto com Deus. Quando você está sendo honesto, você está sendo honesto com Deus. Você está tampando as brechas. Por que muitos não são abençoados? As brechas estão abertas. É mentiroso. Qualquer coisa está contando mentira. Qualquer coisa está enganando. Qualquer coisa está, trapaceando. Não tem vida de vitória. Esquece. Seja fiel. Seja obediente. Não minta por nada. O pai da mentira é o diabo. Perdoa. A falta de perdão bloqueia o teu chamado. O teu chamado está travado. Porque você não consegue perdoar. Teu coração é mau. O teu coração está rancoroso. Manda esse demônio embora. Repreende esse inimigo e manda ele embora. Em nome do Senhor Jesus. Para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. O que tem bloqueado o teu chamado, fala demais, língua comprida, o que tem de servo de Deus, homens e mulheres de Deus com a língua comprida, fofoqueiro demais. Isso atrapalha,
bloqueia o chamado, cria uma nuvem em cima de você. A bênção não desce, a bênção não sobe de maneira alguma. Porque o teu chamado está bloqueado, as tuas orações estão bloqueadas. Se reúne para falar mal dos outros, se reúne para falar mal da igreja, se reúne para falar mal do pastor, se reúne para falar mal do louvor. Não, bloqueou o chamado. Abriu brecha. O inimigo entra e rebenta tudo, rebenta o lar, rebenta a família, rebenta a vida financeira, atrapalha no trabalho, todas as áreas são bloqueadas. Sabe por quê? Chamado bloqueado. Quando você está no centro, olha aqui o pastor, quando você está no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que o céu se abre para você. Ponto. E as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a sua vida. E tem mais. A Bíblia diz que quando você é fiel ao seu chamado, aonde você colocar a tua mão, Deus abençoa. Você vai prosperar. A Bíblia diz que se você for fiel ao seu chamado, aonde você colocar a planta do teu pé, Ele vai abençoar. Fidelidade ao chamado, abrir as portas. Vocês imaginam como isso é sério no reino espiritual? Se você é missionária, exerça o seu papel de missionária. Se você é evangelista, exerça o seu papel de evangelista. Se você é presbítero, exerça o seu papel de presbítero. Se você é diácono, assim, da mesma maneira. Se você é pastor, da mesma maneira. Não queira ser aquilo que Deus não mandou você ser. Para ser abençoada, para ser abençoado e ter vida e vida de vitória. O que tem bloqueado a segunda parte de João 10:10 das nossas vidas. O que tem bloqueado. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, segunda parte. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Estamos vivendo essa vida em abundância que Deus prometeu na sua palavra? Será que Deus mentiu? Será que a palavra está errada? Será que estamos criando uma nova Bíblia? Deus prometeu para nós vida e vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Ele prometeu isso na sua palavra. É no teu lar, na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira. Todas as áreas, uma escala de bênção que Deus preparou para nós. Vida em abundância. Ele não chamou ninguém para padecer. Sabe por quê? Já pagou na cruz. Os nossos pecados já foi pago na cruz do Calvário. Ele não quer que ninguém padeça. Ele quer que nós vivamos uma vida e vida em abundância. O que tem bloqueado o nosso chamado? Voto não cumprido. Ei! Você fez voto para Deus um dia? Ou não? Você fez um voto para Deus um dia. E Deus pergunta nessa noite: você tem cumprido, você tem obedecido o voto que você fez para Deus? Você tem exercido, você tem colocado em prática aquilo que você votou para Deus um dia? Voto quebrado, totalmente bloqueado o chamado. Não quebra o voto que você fez para Deus um dia. Não, mas está tudo correndo bem. Deus está te dando corda. Ele está te dando corda. Vai puxar a corda a qualquer momento. Mandou entregar essa palavra para te alertar. Ele me alertou nas madrugadas. Tem me alertado. Essa ele me alertou ontem. Sabe que hora? 2:30 da manhã. Quase nem dormi.
e me disse: cuidado que eu vou puxar a corda. Avise minha igreja que eu vou puxar a corda. Cuidado. Irmãos, Deus, Ele não é o criador do mal. Deus tem bênção para as nossas vidas. Tem milagre para a nossa vida. Se as coisas não estão dando certo para você, se as coisas não estão dando certo no seu lar, na sua família, não é culpa de Deus, não, de maneira alguma. Alguma brecha está aberta e precisa ser fechada para que você tenha vida de vitória. O que tem bloqueado o teu chamado? Conversações torpes, isso bloqueia chamado. Conversas que não edificam, palavrões, palavras de derrota, palavras de desânimo, palavra que joga as pessoas para baixo. A Bíblia diz que o nosso falar, como servo de Deus, precisa ser palavras que edificam a vida do outro. Esse tem que ser o nosso falar. O que temos falado, o que temos compartilhado. Temos animado aquele que está caído, prostrado. Temos levantado. Palavras torpes, bloqueia totalmente o nosso chamado. Olha só o que diz na Bíblia, vamos na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 29, diz assim, observa. Estão lendo lá? Estão lendo lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Eu tenho o prazer de conversar com você porque você só anima o meu coração. É isso que Deus quer. Você não me julga? Já viu o crente que julga o outro? Já viu o crente que pensa que é juiz do outro? Já viu o crente que pensa que sabe tudo? Não vai dar certo. Olha lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa, mas só a que for de boa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça, para que anime o coração. Precisava falar com você porque você animou meu coração. Eu precisava falar com você porque você deu paz no meu coração. Eu precisava falar com você porque você alegrou meu coração, você não me julgou, você não apontou o dedo como juiz, porque você não foi chamado para ser juiz de ninguém. Eu precisava falar com você porque você tem sempre uma palavra de vitória para mim, você sempre me anima, você me mostra na Bíblia que eu sou vencedor, porque Cristo venceu, eu também vou vencer, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lábio santo. Deus quer que nós tenhamos lábio santificado, lábio santo. Evita a vulgaridade, evita a blasfêmia e também evita a imoralidade. Lábio santo é o que o Senhor quer de cada um de nós. Os usos de palavrões também fere o ouvido santificado. Qualquer coisa está gritando. Qualquer coisa está falando palavrão. Assiste novela pornográfica. E depois quer aplicar novela na vida dos outros. Quer aplicar novela dentro de casa. Crente, lavado e remido com o sangue de Jesus Cristo, não assiste novela de maneira alguma. Porque sabe que aquilo não presta, não traz nada que edifica, só ensina coisas que não prestam. E não é o que Deus quer para a nossa vida. Temos que ser santo. A Bíblia diz ser de santo, porque o Senhor é santo. Ser de santo. O Senhor é santo. Você precisa exercer essa santidade na sua vida, se separando do mundo, se separando das novelas pornográficas, se separando de tudo aquilo que fere a tua santidade.
para ter vida de vitória. Amém, igreja querida do Senhor? Você pode dar outro glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Devemos refletir. O crente que não reflete só faz coisa errada. Pode observar. O crente que não reflete a sua vida, Deus nos chamou para isso. Você precisa refletir. Você precisa saber que existem pratos contaminados. Você precisa entender e compreender que nem tudo que brilha é ouro. É bijuteria. Você precisa entender isso. Você precisa pedir direção de Deus, visão de Deus, para que você tenha vida de vitória, para que você seja abençoado em Cristo Jesus. Amém, amados do Senhor? Somente que for de boa fama, aleluia, devemos tomar posse. Outra coisa que bloqueia o nosso chamado: mentira, maledicência, a murmuração. Tudo isso bloqueia o chamado de Deus sobre a nossa vida. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. Observa, crente, olha aqui o pastor, servo de Deus, não pode brincar com o diabo. Servo de Deus não pode ficar falando mentira. Eu vou falar mentira de brincadeira. Você está brincando com o diabo. Você vai cair a qualquer hora. Crente não pode mentir, nem por brincadeira. Não existe mentirinha e nem mentirona. Mentira é mentira, e se você está mentindo, não está fazendo a vontade de Deus. Paga o preço e fala a verdade. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver as portas se abrir poderosamente. Ele vai te exaltar, porque está escrito na palavra: Ele honra aqueles que honram Ele. Fala a verdade, que é sua vitória. Olha só o que diz Colossenses 3, de 8 e 9. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Olha só o que diz João capítulo 8, versículo 44. Vamos ler? João capítulo 8, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor. Observa, deixa o Davi colocar. Vós, olha só o que diz a palavra de Deus: crente não pode mentir. Vós, tendo por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. Então nós não podemos mentir. Presta atenção nisso, é muito importante, viu, amado? A mentira, ela é obra da carne. A mentira é obra da carne. Alguns dizem que conta mentirinha, brincando. Está brincando com algo sério. Está brincando com o pecado. Ai daquele que brinca com o pecado. Eu preciso mentir porque senão eu não vou vender. Está perdido. Está perdido porque a corda vai ser puxada. Vai, pode ter certeza. O diabo não dá nada para ninguém. Ele cobra. Nada vem de graça do diabo. Você mente para ganhar, você mente para fazer as coisas, daqui a pouquinho o diabo está cobrando de volta. É assim que funciona. Então, cuidado com a mentira. Cuidado. É muito importante entender isso. Amém, igreja do Senhor? Se o pai da mentira é o diabo, mentirinho ou mentirona, nem por brincadeira. Olha só o que diz Apocalipse, versículo 22, capítulo 14 e 15. Olha só o que diz, vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Olha só o que diz: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Bem-aventurado os fiéis. Bem-aventurado aquele que obedece.
Bem-aventurado aquele que não dá ouvido ao ímpio. Bem-aventurado aquele que não dá ouvido às pessoas de fora. Bem-aventurado aquele que é fiel. Bem-aventurado aquele submisso. Bem-aventurado aquele obediente. Bem-aventurado aquele que pensa. Bem-aventurado aquele que não faz as coisas de qualquer jeito por impulso. Bem-aventurado. Olha só o que diz. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Agora olha só o que diz no versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicídios, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E esses não entrarão no reino de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Pode até viver no reino da terra, pode até estar na igreja, pode até carregar vaso dentro da igreja, pode até pregar, cantar, pode até trabalhar na obra. Nem todos entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Em outras palavras, quem entrará no reino de Deus? Aquele que não tem o seu ministério bloqueado. Aquele que está exercendo o seu chamado. Aquele que honrou. Irmão, é uma honra. Presta atenção. É uma honra. Quando você é escolhido por Deus, quando você é chamado por Deus, quando você é escolhido por Deus, quando você é chamado por Deus, é uma honra. Você tem que abraçar com as duas mãos e glorificar Deus e andar de joelho e glorificando e exaltando o Senhor a todo tempo, porque Deus lhe confiou o ministério, Deus lhe chamou para servi-lo, Deus te escolheu. É uma honra. E muitos têm desprezado o chamado de Deus na sua vida. Muitos têm feito murmurando, reclamando. Muitos têm feito de qualquer jeito, não têm valorizado o chamado de Deus na sua vida. Muitos têm colocado Deus em segundo plano na sua vida. Muitos têm feito as coisas de qualquer forma. Não vai dar certo. Jonas lutou para obedecer. Pagou o preço. Se você que conhece a Bíblia, você que lê a palavra, você vai ver que ele pagou o preço. Tentou fugir de Deus. Não vou obedecer. Lá tem um povo. Não vou lá não quero saber daquele povo. Deixa aquele povo ir para o inferno. Não. E Deus ama. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus ama o pecador. É isso que Deus faz. Está entendendo, amado do Senhor? Ele ama o pecador. E Jonas não entendeu isso. Vou fugir de Deus. Não vou obedecer o meu chamado. Não vou. E Deus fez com que ele fosse engolido por peixe, foi jogado no mar, engolido por peixe. Até uma criança sabe essa história de Jonas, depois jogado na praia lá onde Deus havia mandado ele pregar a palavra de Deus. Não adianta fugir. Amém, amado? Deus pergunta nessa noite para nós concluirmos. Quero que você primeiro se coloque de pé e ore a Deus. Eu quero que você ore a Deus, fale com Ele. Fale para Deus o que tem te bloqueado. Fale para Deus aquilo que tem feito você desanimar. Fale para Ele. Ele te trouxe aqui nessa noite para que você ouvisse essa palavra. Isaías teve a percepção: não posso fazer a obra,
Não posso exercer o meu ministério de profeta, porque meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele reconheceu o seu pecado, a sua falha, a Bíblia diz que um anjo veio com uma brasa, com um tenaz, e tocou nos lábios de Isaías. E no mesmo instante ele foi purificado do pecado. E do capítulo 6 em diante, a Bíblia diz que ele passou a exercer o chamado de Deus, com alegria no seu coração, entendendo que ele era do Senhor. Você é do Senhor. Olha aqui que o pastor... Esteja orando, igreja. Ore, por favor, igreja. Ore ao Senhor. Você é do Senhor. Você não é mais do mundo aí fora. Você é do Senhor. E Deus já tem preparado o melhor para a sua vida. Você é do Senhor. Entenda isso. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Deus te chamou para vencer, porque você é um vencedor. Derrotado é o diabo, você não, você é vencedor. É isso que nós precisamos entender. Não somos perdedores, não, nós somos vencedor. E temos que tomar posse disso para ser abençoado e ter vida de vitória. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos a Deus pela tua presença aqui neste lugar. Agradecemos a Deus pela tua palavra santa, a tua palavra poderosa, Senhor. Agora, ó Pai, eu me incluo com a tua igreja, Senhor. Me coloco juntamente com a tua igreja, ó Pai, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia. Que o Senhor venha, ó Pai, nos dar vigor a cada dia, Senhor, para que possamos, ó Deus, exercer, ó Pai, o chamado, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos olhar para a direita e nem para a esquerda, Senhor, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada lar, Senhor, cada família, ó Deus, que está aqui nessa noite, ó Pai, que tu venha tocar, toca agora, ó Pai, com a brasa viva do teu altar, ó Pai, nessas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, vai restaurando, ó Pai, vai tocando, vai libertando, ó Pai, vai dando vitória, Senhor. Porque tu és um Deus de vitória, tu és um Deus santo, tu és um Deus poderoso, Senhor. Tu és o Deus que cuida das nossas vidas, Senhor. E a tua palavra diz, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te fortaleço. Não temas que eu estou contigo. Não temas, diz o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sei que o Senhor nos cuida. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que nós estamos escondidos nos esconderijos do Altíssimo, Senhor. Eu sei disso, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, abençoa esses irmãos que estão participando do culto online também, ó Pai, vai tocando aonde eles estiverem, ó Pai, na sua casa, no carro, aonde estiver, toca neles com a brasa viva, ó Pai. Anima o coração desse que está parado, desse que está desanimado, ó Pai, que abandonou os cargos, ó Pai, que o Senhor deu a ele, que abandonou o chamado que o Senhor fez a ele, o propósito que o Senhor tem para a vida dele, que foi abandonado. Anima o coração de cada um, ó Pai, eu te peço, Senhor, pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que Ele faça resplandecer sobre si o teu rosto e que Ele te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja contigo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém. Vão todos na paz do Senhor e que Deus abençoe.